Bom, então, bom dia a todo mundo. Eu sou Simone Correia, eu sou psicóloga e facilitadora com ferramentas de Access Consciousness. Para a gente começar, e aí começar num bate-papo, eu queria saber aqui de vocês quem quem não é psicólogo, quem não é de Access, se quiser sinalizar aqui, só para eu ter uma ideia, né? Para eu ter uma ideia aqui de quem está participando aqui comigo, né? Desse encontro. Coloquem aí no bate-papo, se vocês quiserem só sinalizar eu, só para eu saber, tá bom? Tem a câmera. Alguém querendo falar? Érida, você quer me ajudar pedindo para ser anfitriã? E aí a gente, não sei se dá para fazer isso, só para me ajudar aqui no quando tem que tirar o microfone, senão vou ter que ficar parando porque eu estou tendo que fazer isso pelo celular. Então tem a Flávia que é fono, mas é de Access. Bom, gente, eu estou aqui tentando ficar entre... Ah, tá no celular também, né? Tudo bem. Eu queria também saber o que traz vocês aqui para esse encontro, né? Quando eu trago essa pergunta, e a minha gatinha aqui participando, né? O que mais é possível para a psicologia, né? O que traz vocês nesse encontro? Aí vocês podem ativar o microfone para falar ou escrever no bate-papo, né? Como vocês percebem que esse encontro pode ser alguma contribuição para vocês ou para a psicologia, ou realmente o que traz vocês para esse encontro? Vou deixar aqui as pessoas se pronunciarem, porque eu gostaria de começar um pouco a partir disso. Bom, para a gente não ficar aqui só aguardando, que algumas pessoas estão aí tomando coragem para se pronunciar aqui, eu vou contar um pouquinho quem eu sou, né? E aí vocês podem ir colocando aí para mim, tá? O que traz vocês aqui para esse encontro? Bom, então, como eu falei no começo, eu sou psicóloga, né? Eu sou formada há 18 anos, mais ou menos. E sempre trabalhei na área da saúde. Trabalho até hoje em hospital, desde formada. E o lugar da psicologia sempre foi uma questão para mim, né? E aí, eu fui trilhando muito o meu caminho na área da saúde e sempre buscando questões de autodesenvolvimento. Sempre trabalhei também com a temática materno-infantil e sempre também buscando, e a psicologia com isso? E a psicologia com isso, né? E aí hoje eu sou, então, psicóloga clínica, sou psicóloga na área hospitalar, sou coordenadora de um serviço de psicologia de um hospital municipal daqui de São Paulo, né, que é onde eu moro, na capital mesmo. Sou supervisora de residência multiprofissional, mas sou supervisora dos residentes de psicologia desse hospital. Então, é um pouco meu laboratório aqui para algumas questões que me vieram para até criar esse workshop, né? Eu trabalho muito com mães, né? E a partir do momento em que a Access entrou na minha vida, eu comecei a ampliar cada vez mais aí a minha linha de trabalho, o meu público. E hoje eu me considero facilitadora de consciência,
né, com as ferramentas da psicologia, as ferramentas de Access Consciousness, né? Deixa eu abrir a porta aqui pro meu gatinho que está miando, senão ele vai ficar nos atrapalhando. Peraí. Facilitadora de consciência e de escolhas, inclusive com os gatitos. Bom, já temos aqui alguns comentários. Vamos lá. Então, agora começa a ficar mais interativo, tá? Então, para quem está chegando e que não quiser falar ainda, vai fechando seus microfones para a gente não ter ruídos aqui, vocês poderem me ouvir o melhor possível, tá? Mas no momento que vocês quiserem interromper e falar, vocês podem pôr aqui no bate-papo, que eu vou lendo conforme eu conseguir, ou podem abrir o microfone. Então, aqui no bate-papo, a Flávia falou o seguinte, né? Ela colocou uma pergunta: como é que podemos ter mais clareza que, além do título da formação, usar e expandir com as ferramentas que somam? A Emily: sou coordenadora de um CAPS em Rio Branco e tenho feito intervenção em crise com Access, né? Como pode melhorar? Pois é. Como posso utilizar mais as ferramentas no CAPS, por exemplo, em grupos terapêuticos? Muito bom. Então, a Andrea, ela traz aqui como saber divulgar. Acho que é uma coisa que a gente pode tentar trazer aqui também. A Andrea, né? E a Débora diz que ela é psicóloga e a realidade de infinitas possibilidades sempre foi realidade para ela. O psiquismo é um universo infinito. Como seria poder ativar ferramentas tão incríveis no espaço terapêutico? Partilhar é expandir. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu queria saber quem não é de Access. Quem não é de Access, por favor, se puder colocar aqui para mim, seria interessante, porque talvez a gente fale de algumas coisas que não fiquem muito claras, né? Para quem não é de Access, embora a minha ideia é trazer aqui não terminologias Access, tá? Mas a gente acaba, né? Algumas vezes é tão natural que de repente alguma coisa pode não ficar muito clara. Então, sendo de Access ou não, vocês perguntem quando não ficar claro. E quem não é de Access, se puder colocar aqui, seria interessante para nortear um pouquinho, tá? A Gabriela Ruiz colocou: sou facilitadora de barra, já atendi algumas psicólogas, mas percebi alguns pontos de vista fixos delas, né? De dificuldade em relação a utilizar as barras e outras ferramentas de Access. Não tenho clareza se é algo que vem da faculdade de psicologia. Acho que a gente vai poder falar um pouco disso aqui, um pouco muito. E a Érida, que é psicóloga, é de Access, trabalhando hoje exclusivamente com Access, e é quem super me apoiou e contribuiu para esse workshop acontecer, né? Então, sou muito grata a ela também. Então, vocês podem continuar colocando, e aí, assim, para começar, então, né? Para quem não é de Access, ou mesmo para quem é e quer poder ampliar um pouco aqui para a gente pensar e a gente trazer isso já com clareza, né? O que é Access, né, gente? Access é um conjunto de ferramentas. Essas ferramentas são desde processos verbais e processos corporais, né? Que existem vários, os mais conhecidos são as barras de Access, e aí vem facelift, MTVSS e por aí vai, né? São muitas técnicas, são mais de 80 ferramentas. A gente nem chama de técnicas, são ferramentas, porque justamente elas nos servem para a gente poder utilizar na prática da nossa vida, né? E aí é que começa o grande lance, assim. São todas essas ferramentas de manipulação de energia, né? De uma maneira muito sutil, no sentido de que é muito pela percepção e pelo saber, né? E Access traz, nesse conjunto de ferramentas, deixa eu arrumar aqui, essa câmera aqui não está muito legal. Nesse conjunto de ferramentas, né, que são muito práticas, Access traz conhecimentos muito, muito da antiguidade, né?
conhecimentos e saberes da antiguidade, trazendo, trazendo muito, a gente pode dizer assim, pela ótica da física quântica, né? Essa câmera tá meio... Deixa eu arrumar aqui que eu tô um pouquinho incomodada. Travou, peraí. Pronto. E aí, o que a gente pode entender aí dessa manipulação de energia, né? Se a gente for por essa ótica da física quântica, tudo que existe é energia, porque tudo que existe é feito de átomos, possui átomos, né? E os átomos, eles possuem muito movimento dentro deles e fora deles eles estão, ao redor existe movimento constante. Então, dentro do átomo, fora do átomo, há movimento constante. Então, nesse sentido, nada é estático, nada é fixo. E se tudo o que existe possui átomos nesse sentido do movimento, então tudo pode ser modificado. Então, as escolhas, elas estão aí para a gente acessar a qualquer momento. Todas as situações, os problemas, dificuldades que a gente tem na nossa vida, eles podem ser movimentados e podem ser modificados, se a gente escolher, a cada momento da nossa vida, né? E Axis traz muito isso, assim, da gente poder desfazer os pontos de vista fixos, da gente poder se abrir para mais espaço, mais possibilidades. Porque quando a gente abre para esses movimentos dos átomos, eles serem mais dinâmicos, eles serem possíveis, né? E como os átomos, nesse movimento todo, eles geram energia, então quer dizer, somos sempre nós estamos sempre trazendo o movimento em tudo que a gente possa pensar, fazer, né? E aí acho que começa a ficar um pouco estranho para a psicologia, porque existe muita resistência, né? E aí também pode ser um ponto de vista eu, né? Mas eu percebo isso, um pouco dessa resistência, porque estamos lidando com energia, porque a psicologia, ela é uma ciência, né? E é uma ciência, enquanto ciência, se busca provar, se busca mostrar pelas evidências, né? Todas as possibilidades, certo? E aí a gente vem falando de energia, como assim? E aí, como seria, né? A gente falar das evidências não tão concretas, que as energias, que o trabalho com as energias também pode movimentar a nossa vida e ser grande contribuição. Então, a gente vai poder falar um pouco disso aqui hoje. E é nessa pegada que eu estou buscando trazer a minha contribuição, tá? Então, assim, quais as contribuições de Axis? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, porque eu gostaria muito de ouvir vocês. Nisso tudo que eu já estou falando, né? E quem tiver aí alguma percepção já nesse sentido, pode ir colocando, porque eu acho que vai ficar bem rico e bem interativo aqui pra gente, tá? Enquanto vocês não vão colocando, eu vou falando aqui, tá bom? Então, assim, as ferramentas de Axis, e aí eu vou falar de modo geral, tá? As ferramentas de Axis, elas são muito, muito dinâmicas e muito potentes. Tá, até aí, ok, né? Elas acessam camadas muito profundas, muitas vezes, ou muito superficiais, sem ponto de vista em relação a isso também. O que eu quero dizer é que ela pode ir lá no fundo de coisas, ó, que a gente precisaria de muito tempo para trabalhar, ou ela também pode oferecer espaço para acessar camadas mais
não tão profundas, e aí eu estou chamando de superficiais nesse sentido, não tão profundas, mas corriqueiras ou mais da vida prática, que não tanto aquelas questões de trauma ou de situações mais complexas. Pode também. E Axis abre espaço para a gente acessar tudo isso. E tanto por um determinável nível de camadas como por outro, vai poder gerar um movimento na vida da pessoa que recebe esses processos, né, no caso dos clientes, como as pessoas que usam essas ferramentas em sua própria vida, né? Porque para quem não é de Axis, e também como eu vou disponibilizar esse vídeo, acho que é legal deixar aqui registrado para quem vier depois, né? E não for de Axis também poder compreender, as ferramentas de Axis, elas nos servem tanto para a gente poder usar na nossa vida, mesmo que eu não queira trabalhar com isso, e usar só para mim, ou para minha família, ou para os meus conhecidos e pessoas mais próximas. E eu posso também incluir no meu trabalho, tanto com a aplicação dos processos verbais ou corporais, como usando justamente como ferramentas de perspectivas para a vida num trabalho que não tenha nada a ver com um terapêutico ou com a área psi ou a área emocional também, né? Temos hoje, por exemplo, advogados na equipe de Axis que usam em empresas, que usam todos esses saberes e conhecimentos em cenários onde a gente poderia até dizer, nossa, existem vários pontos de vista fixos e não existe uma abertura, existe muita resistência, mas aí eles usam em outra terminologia, mas com a mesma potência, porque justamente são saberes, né? E esses saberes a gente vai usar conforme o cenário que a gente escolher e conforme a nossa escolha mesmo, né? Aonde quer que aquilo funcione na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Deixa eu ver um comentário que tem aqui. Então, e aí a Débora está falando, né? Já existem pesquisas comprovando o efeito de base, o efeito que barras trazem na mudança de sintomas. Sim, existem já algumas pesquisas que já estão publicadas e algumas sendo feitas, né? Tanto dentro da equipe de Axis como alguns trabalhos aí em andamento, né? Por exemplo, só fazendo um parênteses nisso, eu mesma estou participando de um trabalho voluntário numa instituição que é um abrigo, que é um SAICA, aqui em São Paulo a gente chama de SAICA, é um abrigo de crianças que foram, por motivos X, Y, Z, foram desabrigadas, né, de suas próprias famílias. E crianças com questões muito sérias, na maioria relacionada a abuso, relacionada a muitos traumas, a abandono, né? E que tem uma agressividade, muitas delas grande, outras com alguns transtornos e tal. Nós estamos fechando um ciclo de 3 meses e já tendo, assim, percepções pela própria coordenadora do SAICA, percepções super incríveis de mudanças no comportamento dessas crianças, assim, na relação entre elas, em situações na própria vida delas que começa a acontecer de uma maneira diferente, sabe? Enfim, né? E esse trabalho, por exemplo, ele vai ser compilado para a gente também poder levar essa perspectiva da contribuição que está sendo para o mundo, né? Então, só para contar para vocês que eu mesma estou participando disso, assim, de algo que eu estou vendo, sabe? Estou vendo as pessoas me contarem o quanto que tem sido contribuição. E não é à toa que eu também estou trazendo isso para minha vida, né? Eu conheci Axis em 2017, quando eu fui buscar acompanhamento, na época até em Ayurveda, e aí a terapeuta, ela me ofereceu as barras de Axis, e aquilo
em 3 sessões que eu fiz no prazo de 1 mês e meio, aquilo movimentou tanta coisa na minha vida, tantas mudanças mesmo, para mim, para as pessoas que estavam ao meu redor, como marido, filho, e, e a repercussão disso ainda para meses depois, porque depois ainda eu ficava ligando, meu, só pode ser de Axis, né? Só pode ser aquelas barras lá. E aí eu fui buscar o curso, no primeiro momento, para o meu autodesenvolvimento, porque eu, como uma boa psicóloga, adoro, né? Buscar cursos, palestras e esses saberes para mim mesma, né? E aí lá fui eu fazer o curso de barras de Axis, o meu primeiro curso de barras de Axis. E aquilo também, no dia seguinte, gente, já teve tanta coisa que aconteceu, assim, por exemplo, de contato com pessoas que eram importantes para mim, assim, em termos de referência, e que eu não tinha contato fazia muito tempo, e numa leveza, e numa abertura de campo e de possibilidade para ter outras perspectivas, que foi, assim, inovador para mim. Aí dali, né, cumpri os requisitos para me tornar facilitadora de barras. E hoje eu sou facilitadora de barras, facilitadora de facelift, facilitadora da introdução de Sendo Você, Mudando o Mundo. E sou praticante de mais de 50 dos processos de Axis, né? E facilitadora aqui de workshops. E assim, tem sido uau para mim, sabe? Então não dá para eu fechar os olhos para isso e ficar quietinha no meu mundo sem contar nada para ninguém, porque eu não consigo. Para começar, eu não consigo. Então eu comecei a me perguntar e a trazer essa pergunta, né, para o mundo, assim, para o universo. O que mais é possível para a psicologia? Porque a gente não precisa se desfazer da nossa bagagem para a gente poder trazer o Access para a nossa vida em nenhum aspecto. Como eu estava dizendo, existem pessoas que não estão usando as ferramentas na linha mais terapêutica, né? E muitas buscam, e não vão nem trabalhar com isso, mas trazem para a sua vida, né? Porque essas ferramentas que eu estava dizendo, que elas são muito potentes e muito dinâmicas, então elas vão fazer uma limpeza, como se fosse do HD, assim, no nosso HD. E aí, com isso, vão liberar e vão dissipar e vão limpar pontos de vista, crenças, e todas essas tralhas, né, que a gente carrega que geram limitações na nossa vida. Então, vai fazer essa limpeza, vamos dizer assim, né? Vai dar uma geralzona, vai liberar espaço, vai tirar todos aqueles. Como a gente estava falando no começo, tudo que existe tem átomos, é feito de átomos, né? E vamos dizer assim, no nosso corpo existem quantos átomos? Uau! Infinitos, né? E aí existem aglomerados. Vamos tentar criar essa imagem, tá? Aglomerados, assim, nós, sabe nó, quando a gente dá um nó? Nós de átomos que foram criados por conta de crenças, de pontos de vista, de projeções, expectativas, todas essas limitações geraram nós amarrados e ficaram trancados no nosso corpo. Aí vem as ferramentas de Axis e começam a desamarrar. Quando desamarra, os átomos se desgrudam. E aquilo gera mais espaço, gera mais movimento, e aí os átomos começam a olhar mais ao redor. E aí começam, olha o que tem ali, eu vou até lá. Olha o que tem aqui, eu vou até ali. Não, mas eu vou voltar. Mas eu vou para lá. E eles começam a dançar e a buscar mais possibilidades, outras conexões. E isso vai gerando mais espaço dentro da gente, mais leveza, porque esses nozinhos, eles pesam, sabe? Sobrecarregam e vão criando doenças, vão criando impedimentos da nossa vida seguir o seu fluxo. E aí, quando a gente libera e dissipa tudo isso, a gente consegue olhar mais, ter mais perspectiva. E aí, portanto, fazer mais escolhas pela consciência, que é algo que eu quero falar aqui hoje também. O que é esse raio de consciência que a gente tanto fala em Axis, né? E olha, só de falar, já me dá assim
um espaço, gente, que se vocês puderem perceber isso na vida de vocês, é um saber que a gente já possui e que já tem acesso. A gente só precisa se abrir para isso, né? Então, assim, quando abre mais espaço, eu vou ter menos grude, sabe? Das expectativas, das projeções, das crenças que não são minhas e que são do mundo. E que se eu olhar para isso e perguntar, a quem pertence? Uau, não é meu não, então eu devolvo, né? E aí eu busco mais consciência. A consciência é a presença na vida. A consciência é eu poder escolher não para cumprir as projeções dessa realidade, das outras pessoas, ou as minhas próprias expectativas por conta de cobranças e julgamentos, mas eu poder escolher por aquilo que realmente vibra aqui dentro. Fazer as minhas escolhas por aquilo que realmente eu percebo que vai criar mais, que vai contribuir, né? E aí, isso tudo é que vai criando. Isso que a gente fala tanto, mais possibilidades, infinitas possibilidades, é por isso. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu ver o que mais que a Débora colocou, né? Em Pindamonhangaba, também estou com uma pesquisa no ambulatório de infectologia, observando mudança nos sintomas, uau! Dores, por exemplo, e na disposição para a vida, diminuição dos sintomas de depressão, avaliação posterior às 5 sessões. Que máximo, Débora! Como é que isso tudo pode tornar cada vez mais fácil o acesso, né? Para todo mundo que escolhe também criar mais e ter mais e ter mais disso, né? Como é que a gente pode ter mais disso e criar mais disso e levar isso para mais pessoas, né? Então é isso que foi me trazendo esse workshop, né? Então por que eu criei esse workshop? Por que essa pergunta? O que mais é possível para a psicologia? Né? A gente brinca tanto com essa pergunta e traz tanto essa pergunta, que é uma das ferramentas de Axis. O que mais é possível? O que mais é possível? Como pode melhorar? Então, o que mais é possível para a psicologia também? Né? O que mais é possível para a gente também abrir mais espaço, para a gente também olhar para mais perspectivas, né? E eu sempre questionei assim, qual é o lugar da psicologia no mundo? E como eu trabalho em hospital desde formada, eu sempre encontrei alguns pontos de vista interessantes por conta de outros profissionais, ou mesmo dentro da psicologia, de que forma a psicologia poderia ajudar, de que forma a psicologia poderia ser solicitada, de que forma que esses colegas ou esses outros profissionais estavam pedindo pela psicologia, né? Quais os motivos que levavam eles aí na minha carreira, até hoje, a chamar para um psicólogo no hospital, por exemplo, que aí é a minha realidade ali de experiência principal nesse momento, né? E eu comecei a perceber coisas interessantes e com muitas limitações também. Eu comecei a perceber que a psicologia pode oferecer mais do que só ir lá e, por exemplo, um pedido dentro de hospital é muito assim, tal criança, porque como eu trabalho muito com crianças e mães, né? Tal criança precisa fazer cirurgia, mas a mãe não está ajudando muito, ela está criando ali algumas dificuldades, não tá colaborando com a equipe. E eles queriam meio que eu fosse lá convencer. Você é psicóloga, né? Você tem um jeitinho. E aí, nananina, não. Como assim eu vou convencer? E mesmo antes de Axis, eu já queria olhar para isso das escolhas, sabe? E aí eu ia lá, ouvia essa mãe. Qual é o ponto de vista dela a respeito disso? O que está aqui travando essa comunicação com a equipe, por exemplo, né? Nessa situação? Aonde é que está pegando que a coisa não está fluindo? Aonde as escolhas aqui não estão sendo respeitadas e aonde não está sendo aberto um campo de perspectivas para poder se olhar para os diferentes motivos que norteiam aí essa tal necessidade de cirurgia, né?
Então, eu fui fazer um mestrado com o título Qual é o lugar da psicologia no hospital? Olha lá, isso foi em 2000 e... Eu comecei esse mestrado em 2008, 2009, terminei em 2000, eu defendi em 2011, comecinho de 2011. Então, eu nem cogitava, gente, eu nunca tinha ouvido falar em Axis, em barras de Axis. E já trazia perguntas, né? Então, vocês percebem, isso já está na gente, né? Eu fui, então, conheci as barras em 2017 e entrei aí realmente fui acessar e trazer isso para o meu trabalho no ano passado. Faz um ano que eu me tornei praticante de barras e logo depois facilitadora, né? E aí eu tinha começado a contar, não terminei, né? Então eu fui buscar primeiro para uma questão muito pessoal de autodesenvolvimento, né? As barras de Axis. E quando eu saquei que essas perguntas, que são ferramentas potentes e são as principais dentro de Axis, principais, dentro do meu ponto de vista, né? Porque você não precisa de mais nada, né? Você não precisa fazer mais nada em Axis. Se você fizer só as perguntas, isso já vai gerar mudanças para você, né? Então, quando eu... Teve um momento que isso fez um estalo para mim. Essas perguntas têm tudo a ver com todo o caminho que eu já fui buscando dentro da psicologia, né? E aí, aquilo foi fazendo sentido. E num determinado momento, eu comecei a me ver também como praticante dos processos de Axis na minha vida, lá na minha clínica, né? Seja no hospital, seja fora, né? Entendendo a clínica como esse trabalho a serviço de algo, né? E aí, porque eu nunca trabalhei com processos corporais dentro da psicologia até então. E isso abriu para mim um campo de possibilidades e eu fui vendo nos meus próprios pacientes esse movimento. Então, hoje, como eu falei também, as supervisões que eu faço lá no hospital com os residentes de psicologia são grandes laboratórios, né? É um grande laboratório. E tem sido muito interessante levar para eles que também não entendem nada de Axis e estão ouvindo falar pela primeira vez comigo, né? Mas mesmo assim ainda eu procuro não usar as terminologias de Axis, porque não é para isso a supervisão de lá, e também para não criar mais ponto de vista fixo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou levando toda essa perspectiva das perguntas, né, sobre contribuição, sobre consciência, sobre escolha, e tem sido muito interessante. Então, eu comecei a perguntar, como seria eu ampliar ainda mais, eu poder levar isso para mais pessoas que possam acessar ainda mais, seja comigo, seja com outros profissionais que também se abram para isso, né? E aí isso começou a crescer em mim, essa vontade de abrir para conversar com outros psicólogos, e aí eu também comecei a perceber, não precisa ser só psicólogos, né? Pessoas interessadas em trazer essa perspectiva, né? Ah, pessoas interessadas em poder também buscar mais sobre isso, né? E aí, claro, a gente encontra algumas barreiras, sim, eu também encontro algumas barreiras. Por exemplo, eu convidei muitos colegas pessoais, dentro até da psicologia, especialmente, para estarem aqui hoje, né? E que eu tenha visto, pelo menos nas inscrições, na área da psicologia, amigos pessoais, nenhum chegou aqui, né? E tá tudo bem, né? Mas assim, só para vocês entenderem, nem sempre essa abertura vai estar logo ali do lado, né? Mas em Axis, uma das coisas também potentes é a gente não se deixar parar, é a gente não desistir, é a gente não se entregar, é a gente não se abandonar, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. De vez em quando, alguns colegas que eu sei que têm resistência me ouvem. Aliás, eles sempre me ouvem, né? Nunca ninguém me desrespeitou, inclusive, ou foi impositivo em dizer, Simone, você tá louca, nada disso serve. Isso ainda não aconteceu diretamente, né? Mas eu percebo, né, que existe alguma resistência, embora no meu círculo, isso também é um ponto de vista que eu tô desfazendo e
e dissipando, porque também quanto mais eu faço, mais eu desfaço esses pontos de vista, mais eu consigo abrir possibilidades. Por exemplo, uma dessas colegas que eu achei que fosse resistente, chegou a me encaminhar paciente lá dentro do hospital, né, que já tem a instituição, mas chegou a me encaminhar paciente lá dentro, né. Eu já consegui fazer participar de um evento que não tinha nada a ver com Axis, que, enfim, que tinha a ver com prevenção da saúde e tal. Eu consegui levar barras de Axis para lá e nós atendemos, consegui levar um grupo de praticantes e nós atendemos mais de 40 pessoas em um dia, em um dia, imagina, em poucas horas, né? Porque aí a gente fez sessões de degustação de 20 minutos. A gente conseguiu atender mais ou menos 40 pessoas e a maioria era profissional, né? A grande maioria era parte da equipe lá do hospital. Então, assim, se a gente também se fixa em ponto de vista, mas eles são resistentes, aí preciso tomar cuidado. Aí você já não está usando a ferramenta de Axis. Então, eu também comecei a perceber isso, assim. E aí, desfazer, destruir, descriar, esses pontos de vista que também nos limita. Começa da gente. Para a gente poder oferecer e facilitar mais espaço para os outros, a gente precisa começar da gente. Então, seja você e mude o mundo, começa do seu mundo, né? Então, se a gente não está usando isso para a gente vai criar mesmo mais resistência para o outro, porque você tá criando barreiras, né? Você mesmo. E aí eu comecei a perguntar, né? Qual é o lugar da psicologia em Axis? Qual é o lugar de Axis na psicologia? E aí a gente pode levar para as outras terapias, né? Infinitas, né? Inclusive, uma coisa para a gente deixar claro aqui também, eu estou falando muito de terapias e terapias porque eu estou trazendo essa temática para a psicologia e abrindo para outras pessoas, né, de outras terapias, ou mesmo os próprios facilitadores de Axis, e como eu coloquei na divulgação, para quem mais achar que isso possa ser contribuição, quem mais se interessar. Mas a gente precisa deixar claro que Axis, né, as ferramentas de Axis, não são terapia. Então, barras de Axis não é uma técnica e não é uma terapia. Facelift, MTVSS, SOP, todas e quaisquer ferramentas de Axis não são terapia. Não são ferramentas que a gente possa denominar terapêuticas e de terapia. Por quê? Axis é um conjunto de ferramentas. Cada uma dessas barras, facelift, são ferramentas que a própria pessoa pode usar na sua vida, em diferentes situações ou em situações específicas, no seu cotidiano, né? Então começa daí. Então, são pessoas não profissionais, muitas vezes, que podem usar com total potência na sua própria vida. São ferramentas pragmáticas. O que significa isso? Práticas, que podem ser aplicadas sem mistério na vida pessoal, na vida profissional, com a formação básica do próprio curso daquela ferramenta. Então, uma pessoa que fez o curso de barras, já um segundo depois que recebe o certificado, já pode começar a aplicar barras. Né? No próprio curso já começa a aplicar barras e isso também já tem a sua potência. As crianças, veja, eu tenho um filho de 4 anos. Ele ainda não participou de um curso de barras, mas ele me vê aplicando barras. Né? E eu faço nele. Ele já começa a colocar os dedinhos na cabeça do pai, na minha, ou da avó, dizendo que está aplicando barras. A gente vai dizer que ele não está? Não, não vou invalidar o saber dele. E barras é isso. É trazer à tona o seu saber, né? O lema de Axis é empoderando as pessoas a saberem o que elas já sabem. Então,
uma formação, e as pessoas falam, mas eu vou sair por aí. Se essa ferramenta é tão potente assim e traz tantas mudanças, eu vou sair por aí aplicando essas barras em qualquer pessoa, só com essa formação de um dia de curso. Ah, e aí? E depois o que vai surgir? Como é que vai dar conta? Talvez muitas questões da própria psicologia venham por aí, porque a gente tem muito dentro da psicologia esse ensinamento de que a gente tem que ser a continência, né? De que a gente não pode mobilizar aquilo que a gente não vai poder dar conta depois, porque a gente não vai estar lá com o paciente. Então, como assim? Você vai trazer um monte de parada aí à tona com esses pontos aí de barras, e você não vai estar lá depois. Sim e não, né? Quem tiver com o microfone aberto e não for trazer nenhuma questão, pode fechar, por favor, só para a gente não trazer ruído aqui para todo mundo ouvir bem. Então, assim, sim e não. Por quê? Primeiro porque a gente vai trabalhar em Axis a permissão do saber do outro e do meu fluir, vir à tona. E a gente vai confiar que aquele saber, ele por si vai trazer o movimento para a pessoa, né? E a gente não vai gerar dependência, né? De que a pessoa precisa de mim para ela dar conta com qualquer coisa que vier à tona. A gente pode gerar uma facilitação. Então, a gente pode se colocar disponível, né? Por exemplo, para aquele cliente, mas a gente não vai gerar a dependência, né? Não que as terapias gerem, né? Mas é sempre um risco, né? É sempre um risco, assim. Na nossa cultura, vamos trazer uma coisa à tona aqui para a gente também clarear, né? É da nossa cultura mundial, mas principalmente ocidental, né? De que a gente não ensina, nós não somos educados para o autocuidado, para a autopercepção, né? Então, quer dizer, eu que trabalho em hospital, eu vejo o quanto que as pessoas buscam um pronto-socorro. E olha que na área da saúde pública, isso aqui em São Paulo não é algo muito tranquilinho, né? Porque você pega fila, você não é assim um acesso tão leve, vamos dizer assim, né? Por uma infinidade de questões práticas, né? Por dificuldade de número de profissionais nos serviços, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas não é tão leve, né? E mesmo assim, as pessoas procuram pronto-socorro, gente, para questões, tanto aquelas muito sérias, que aí, ok, desse ponto de vista o médico justificaria, como para aquelas questões que vêm por dores de cabeça constantes, ou por dores no corpo, e aí que os exames não constatam nada. Muitas vezes os médicos me disseram, nossa, vem pessoas aqui para conversar. Muitas vezes idosos, né, buscando uma atenção, buscando um cuidado do outro. Então, quer dizer, a gente não é educado a buscar isso na gente, tá? E o Axis vem para dizer justamente o contrário disso. Pera lá, você tem o seu saber, eu também tenho o meu. Né? Como é que a gente pode facilitar mais do seu saber para você poder ser o cavalheiro da sua própria história, o cavaleiro da sua própria consciência? Para você poder pegar as rédeas da sua vida e poder jogar o jogo que você escolhe. Não ser as cartas jogadas pelos outros nesse jogo. Percebe? Então, quando a gente traz isso para os atendimentos, por exemplo, a gente está confiando no outro, está confiando na potência do outro, no saber do outro, confiando naquilo que o outro pode ser e a partir disso também escolher, tá? Então, esse é o lugar que eu vejo, assim, entre Axis e psicologia.
né? Mas o que mais é possível, né, gente? Qual contribuição pode haver numa possibilidade de integração ainda maior? Né? E quando eu estou chamando aqui de psicologia, entendam todas as outras terapias, tá? Então, qual contribuição pode haver entre as diferentes abordagens aí, né? E isso, quer saber? A gente também pode ampliar para outras abordagens que não Axis, né? Que existem várias hoje em dia que também vão por essa linha mais da manipulação das energias, né? E aí a gente pode listar várias aqui, né? Mas, enfim, falando de Axis, é um campo de infinitas possibilidades, né? E uma coisa super importante, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem. A Débora está colocando aqui, não são reconhecidas como terapia, mas são ferramentas terapêuticas que nos colocam no espaço da mudança, da transformação, e isso é terapêutico. Sim, então, é isso que eu estava dizendo naquela hora, né? Então, para a gente deixar mais claro, não são ferramentas terapêuticas, porque nós não vamos gerar. Primeiro, porque são ferramentas muito pragmáticas, que podem ser colocadas na nossa vida cotidiana por qualquer pessoa que tenha acesso a essas ferramentas, né? E que a gente não tem a intenção, por exemplo, não necessariamente a gente precisa fazer um acompanhamento dessa pessoa. E aí que eu falei da questão de que a gente não vai gerar a dependência, né? Agora, o que é ser terapêutico? E aí a gente entra numa questão muito interessante, que bom que você colocou aqui esse comentário, Débora, porque era uma coisa que eu queria trazer e eu já estava deixando passar. Assim. O que é terapia? O que é ser terapêutico? Né? Tem a ver com o que é clinicar. E aí a gente pode ir para as terminologias, né? Os conceitos das palavras, né? Para o entendimento do significado das palavras. Clinicar, se a gente for buscar aí as definições, significa se debruçar ao leito, tá? Então, clinicar é se debruçar, é oferecer cuidado, é a gente poder estar à disposição, é a gente ser disponibilidade. Então, nesse sentido, todas as pessoas que oferecem uma via de cuidado para o outro está fazendo uma clínica, seja psicólogo, seja médico, seja uma enfermeira, seja acupunturista, seja uma pessoa que trabalha com constelação familiar, enfim. Todo mundo que vai para essa via de cuidado está sendo essa disponibilidade e atenção para o outro, está fazendo clínica. Nesse sentido, a gente está, sim, sendo terapêutico. Porque o que é ser terapêutico? O que é terapia? É trazer a cura, né? À tona. Então, nesse sentido, se a gente está falando que várias mudanças existem, quando a gente começa a acessar o campo de mais possibilidades, então a gente pode estar trazendo essa perspectiva da cura? Sim, só que a gente precisa tomar muito cuidado com pontos de vista que a gente pode gerar em cima dessa terminologia terapêutica, justamente porque a gente não é muito educado a buscar o saber de cada um. Então, se a gente se denominar terapia, né, que é uma terapia, como muitas pessoas estão chamando, às vezes até por não sacar um pouco isso, a gente já vai criar mais pontos de vista. Agora, se a gente tiver essa perspectiva de sempre se perguntar o que mais é possível nessa questão, o que é a cura, né? O que mais de transformação eu posso trazer? O que mais de perspectivas eu posso trazer para essa pessoa? E cura ser muito mais essa abertura de espaço, eu não vou nem precisar me preocupar em chamar de terapia, de não chamar de terapia, né? Mas eu vou ter isso no meu ser, ao oferecer para o outro essa permissão de possibilidades para ele também ser
o campo de possibilidades que ele escolhe, né? Se isso vai ter efeitos terapêuticos, se não vai ter, o que mais é possível, né? Agora, o que mais importa, né? Talvez não seja definir como uma terapia. Eu até percebo que alguns profissionais, eles estão, que já vêm de um caminho de terapias, estão usando justamente para tentar baixar barreiras, né, das outras pessoas. Porém, o que mais é possível, né? E se a gente não precisasse se preocupar com isso, não criar essas definições, né? Quanto mais a gente também poderia se permitir abrir mais e ampliar mais, né? Acho que é mais aí a questão onde eu estou querendo chegar, né? E aí, Axis vem para... Logo na primeira página do curso de barras, gente, no manual de curso de barras atualizado, tem lá, qual é o propósito do Axis, né? E aí o propósito do Axis não é destruir, não é brigar, não é destruir essa realidade nem nada nem ninguém, não é brigar com essa realidade nem com ninguém, não é ver o erro de ninguém e nem de nada, né? É criar uma realidade diferente. Criar uma realidade diferente é criar mais possibilidades. Axis é como um conjunto mais grandioso, e isso está lá no manual de barras, né? Um conjunto mais grandioso de escolhas e possibilidades. Olha, estou lendo aqui. Que toda a humanidade possa experimentar, que possa prosperar, que possa expandir. Então, Axis não está aqui para a gente gerar competição entre as terapias, né? Não está aqui para substituir nada, necessariamente não. Está aqui justamente para oferecer, ser a própria permissão, né? Nesse campo de possibilidades infinitas, né? E aí, Axis, o que Axis faz? Facilita mais consciência para todos. E o que é consciência? Consciência é tudo aquilo que possui, tudo aquilo que existe possui consciência, na verdade, né? Então, a consciência ela já está dada, seja pela via de entendimento de Axis ou não. A consciência no mundo ela está aí, ela já existe. A gente vai propagar a consciência ou a anticonsciência ou a inconsciência, né? A depender das nossas escolhas, do nosso acesso a perspectivas e possibilidades, né? E a consciência, ela inclui tudo. Ela não traz julgamentos, né? Ela, é isso mesmo, Fernanda, né? A gente falou junto, tudo inclui, né? É a capacidade, gente, de estar presente comigo mesma, com o outro. É a capacidade de estar presente em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. É a habilidade de continuamente despertar para mais possibilidades, mais escolhas e mais vida, certo? Então, Axis reconhece você como um ser infinito, né? E que convida você a também olhar para isso. E enquanto um ser infinito, que você possa passar a gerar a sua própria vida, né? E nesse sentido, funcionando não a partir de limitações, mas a partir, e nem no certo, no errado, mas a partir de uma perspectiva desse ser infinito de possibilidades, né? De perceber, de saber, de ser, receber, né? Tudo o que há, sem se deixar parar, sem criar o ponto de vista de que eu não consigo. Porque nós conseguimos, e aí a gente precisa, e aí que vem o tal lance da permissão, vulnerabilidade, que a Axis fala muito, né? Se eu estou presente comigo mesmo, eu vou estar presente com o meu cliente, por exemplo, ou com as outras pessoas ao meu redor. E aí eu vou poder fazer escolhas, né?
do que pode ser mais contribuição para mim, do que vai gerar mais consciência para mim. E posso oferecer a contribuição para o outro, facilitando o outro nas escolhas dele, que não são as minhas. Nunca as escolhas dos outros são as minhas. E nunca as minhas escolhas são as escolhas do outro. E outra coisa, quando a gente não escolhe, a gente está permitindo que outras pessoas escolham pela gente. Né? Então, quando a gente escolhe pelo cliente, por exemplo, e cria julgamentos e dá respostas para ele, né? A gente não está permitindo que ele escolha por ele mesmo. E aí a gente não está confiando nele, no ser infinito que ele é e na potência que ele é, e nem permitindo que ele reconheça essa potência que ele é também. E isso também faz parte de um dos aspectos do abuso, que é uma temática que a gente pode falar numa outra hora com mais tempo, né? Mas a gente está invalidando o outro, por isso que é um abuso. Quando a gente não permite que o outro escolha, a gente está invalidando o outro. Quando a gente não se permite escolher, a gente está se invalidando, gente. Tá? E isso tudo é muito grandioso, né? Então, o que mais é possível, gente, para a psicologia, para as outras terapias, para esse nosso mundo, né? E hoje, essas ferramentas de Axis estão fazendo muito sentido para mim e funcionando para mim. Mas se você escolhe também outras vias de acessar isso, tá tudo certo, porque não existe certo e errado. Inclusive, aqueles que resistem e também não querem saber, tá tudo certo, né? Axis funciona para todo mundo? Sim e não. Por quê? Sim, porque ele está aí, ó, para todos. Primeiro porque são saberes que ele já traz, né? As ferramentas são criadas de uma forma que elas muitas vezes não existiam no nosso mundo e foram trazidas, né? Foram criadas aqui nessa realidade. Mas muito dos saberes, como a gente traz o nosso saber, o nosso ser infinito, muitos desses saberes a gente já tem aqui dentro. Por isso que para muitas pessoas, para mim, por exemplo, a cada curso de Axis que eu falo assim, uau, mas isso tudo faz tanto sentido, né? Porque já estava lá de alguma forma, né? Eu não estava contando para vocês que eu já trazia perguntas no meu trabalho e na minha vida, mesmo antes de nem ter ouvido falar de Axis. Quantos de vocês também, né? Então, tem um processo de Axis que eu deixei reservado aqui para poder trazer para a gente, né? Que é um processo verbal que diz o seguinte: e se você estivesse disposto a se nutrir e a se cuidar? E se abrisse as portas para ser tudo o que decidiu que não é possível ser? O que se requer para você perceber o quanto você é crucial para as possibilidades do mundo? E você é essa contribuição. Por isso que é sendo você mudando o mundo, porque é você nas suas escolhas. E só você, nas suas escolhas, pode ser a contribuição que você pode ser. Ninguém mais. Então, por mais que exista 1 milhão de profissionais na mesma categoria, na mesma área, por exemplo, né? Nenhum vai oferecer a contribuição igual a que o outro oferece. Nunca. Porque você é você. Ninguém vai ser igual. Ah, mas eu tô falando de coisa que todo mundo já fala. E daí? Você vai falar do seu modo, do seu jeito. Você é a sua energia. E começa daí. A energia é a nossa linguagem primordial, que existe em tudo. Então, se tudo é feito de átomo, tudo possui consciência e tudo possui energia, certo? Então, a linguagem, gente, o que mais é possível para além do que a gente possa reconhecer nessa realidade? A energia, ela é simplesmente. E se a gente estiver presente nisso também com a gente vai ser contribuição simplesmente por a gente ser e estar.
mesmo que eu esteja aqui quietinha, percebe? Então, como seria você reconhecer essa potência que você já é também, né? Como seria você também facilitar isso para os seus clientes, para os seus pacientes, né? E aí, respondendo, né? Axis é para todo mundo? Sim e não. E não, porque para algumas pessoas isso tudo não vai fazer sentido. Para algumas pessoas não funciona. E tá tudo certo, tá tudo certo, são só escolhas, né? E pode ser que para algumas pessoas não funcione agora e funcione depois. Pode ser que para umas está funcionando agora e depois não vai funcionar mais. E tá tudo certo, não existem pessoas melhores nem piores porque funcionam de um jeito ou funcionam de outro. E não é disso que a Axis fala também, assim, né? Não é quem está de Axis está salvo, quem está em Axis está salvo. Não, né? Uma vez que a consciência está aí, ó, para todos, a gente só precisa escolher e aí a gente vai acessar, né? O universo tá, gente, doidinho para poder oferecer isso para gente. A gente só precisa escolher e demandar, né? Demandar é, o que se requer, que escolhas eu posso fazer hoje que eu vou acessar isso, sabe? Então tá aí para todo mundo. Então qualquer um pode acessar, mesmo que não seja pela via Axis, certo? Agora, se você não quer sair da limitação, se tá tudo bem aí para você nessa limitação, nessa maneira que você está vivendo, se muitas mudanças aí na sua vida vai gerar muito incômodo e você não vai querer olhar para isso, né? Se você não quer sair da piscininha de cocô que você tá, não busque a consciência, né? Então, o Axis é um convite para quem quer olhar para fora da piscininha de cocô, que é um termo que a gente brinca muito em Axis, assim, né? Porque não é isso que às vezes a gente tá querendo mudar, mas eu não consigo, eu faço as coisas não mudam. E pacientes também vêm assim pra gente, né? E aí, como é que eu faço para sair dessa tal piscininha de cocô? Eu vou para Axis? Não necessariamente, mas pode ser uma escolha? Pode, porque a Axis oferece ferramentas que você vai poder usar na sua vida. Posso escolher outras coisas? Pode, né? Mas qual é o lance? O que vai realmente mobilizar a mudança? Vai ser primeiro você reconhecer que você não quer mais isso, que isso não funciona mais para você, embora seja quentinho, tá difícil, mas você consegue se reorganizar nisso e dar um jeito, mas eu não quero mais, né? Essa é a primeira coisa. Isso já começa a ser o caminho da escolha. E aí você vai buscar o que se requer para sair disso, né? E tirar o seu bumbumzinho ali da piscina de cocô. Levantar. Uau, se eu levanto daqui, eu percebo que eu consigo até tirar o pé daqui de dentro e ir para fora. Olha só, né? Então, brincadeiras à parte, mas é assim, é a gente poder movimentar, estar presente, né, com a gente. E aí reconhecer aquilo que não está funcionando. E poder trazer as perguntas, né? O que mais é possível aqui para mim que eu não estou reconhecendo, que eu não estou percebendo, né? Então, gente, é esse resgate dessa potência para a gente, para o outro. Talvez esse caminho de mais abertura de possibilidades e a gente está no momento do mundo de já tantas transformações, tantas coisas acontecendo. Não é à toa que tantas terapias com novas perspectivas estão sendo colocadas aqui para a gente nessa nossa realidade e oferecidas. Que a gente não tem um monte delas hoje, que sejam todas contribuição, né? E não é à toa, né, gente? Não é à toa isso. Então já tem um movimento no nosso mundo, na nossa realidade, abrindo espaço para isso. Só que se a gente não buscar essa consciência, a gente só vai criar cada vez mais pontos de vista e, portanto, mais limitações. Então, não existem segredos, né? Mas se tiver uma chave que vai poder virar a mudança para cada um, é essa,
né? De buscar essa consciência nesse sentido da presença, nesse sentido do resgate do potencial de cada um. Então, assim, uma das coisas interessantes em Axis que eu vejo é realmente não ver o erro das pessoas, né? Porque em Axis, todas as pessoas são contribuição, todas. Aquelas pessoas com limitações, seja física, emocional, ou quaisquer que sejam, são contribuição. E qual é a contribuição que essas pessoas com limitações emocionais ou físicas, de saúde, de qualquer aspecto, podem trazer para o mundo, seja para o mundo dela, seja para o mundo global, ou para qual mundo, né? E isso é tão uau, gente, é tão incrível, e o quanto que está faltando um pouco mais da gente olhar para isso, nessa nossa realidade, nas nossas profissões, né? O quanto as nossas profissões definem e trazem essas limitações e não estão olhando para essa potência de cada um, mesmo naquilo que poderia estar errado e tudo ruim. Não, não. Isso também é uma escolha. Olhar para isso também é uma escolha, né? E aí começo a olhar com mais contribuição e mais expansão a partir do momento que eu também não vou trazer os julgamentos. Também, porque o julgamento ele só vai invalidar, só vai limitar. E não vai expandir com nada, né? Então, uma pergunta que eu trago para vocês também é: qual contribuição Access pode trazer para o nosso mundo, independente de qual área a gente possa pensar? Psicologia, fonoaudiologia, matemática, engenharia, advocacia, a vida do lar, para o nosso turismo, para qualquer coisa, situação, pessoa, relacionamento, não importa. Qual é a contribuição que a Axis tem aí para oferecer? E você pode escolher, né? E qual contribuição a gente pode ser independente de Axis? Que a gente pode ser pro mundo. Lembrando que a gente pode começar pelo nosso. A gente pode começar menor, se a gente for por um ponto de vista menor, é também só um ponto de vista, né? Menor para quem? E se começar pelo seu mundo, fosse a coisa mais grandiosa que você pudesse ser. E o quanto isso pode reverberar para o resto do mundo. E isso não é coisa pouca, isso não é bobagem, isso não é só blá blá blá. Quando a gente começa a acessar isso tudo, de novo eu vou repetir, gente, não precisa ser só pelo Access, tá? Access é só uma das possibilidades. Para mim funciona, por isso que eu estou aqui falando de Access. Mas você começar a olhar para isso já é a mudança que você pode ser no mundo, né? Poder olhar para você, não pelo erro, mas o que está certo sobre eu ser assim, né? E buscando olhar para um campo muito maior de perspectivas e possibilidades e não mais definindo, julgando, né? O que mais, gente? Comentários, deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Érida trouxe, né, que em Axis, principalmente, o que mais chamou a atenção foi isso da consciência incluir tudo e não julgar nada. Isso realmente, gente, é uma das coisas mais fabulosas, assim, que também me trouxe para pensar muitas e muitas coisas. Cada curso de Axis que eu faço é demais. Por isso que eu também estou levando para o mundo aquilo que eu já posso levar, né, em termos dos cursos de Axis, né? Aquilo que eu vou acessando, eu também escolho levar para o mundo, né? Então, dentro, por exemplo, da psicologia e de outras pessoas que trabalham em áreas mais terapêuticas ou de facilitações, ou que se reconheça aí nesse lugar de buscar olhar mais para esses relacionamentos, eu estou aqui sendo a permissão e a vulnerabilidade de poder contribuir, né? Então, eu ofereço
a possibilidade de facilitar isso para mais pessoas, né? E que hoje eu não chamo nem mais de supervisão, por exemplo, né? Quando eu ofereço isso como um trabalho, então eu ofereço supervisões? Tá, ofereço supervisões, mas hoje eu já posso dizer assim, eu ofereço facilitações pela consciência e para a consciência, né? Então, os meus atendimentos também são nesse sentido, né? Seja na área materno-infantil, seja na área de você poder olhar para você, não importa se você seja homem, mulher, criança, não importa, né? Porque tudo isso é o que está fazendo sentido para mim hoje. Então, nos meus cursos, é disso também que eu falo e que eu trago, né? Então, para eu também poder oferecer tudo isso, eu baixo as minhas barreiras, eu entro em permissão para poder ser, perceber, saber, reconhecer e escolher a contribuição que verdadeiramente eu posso ser, né? E para isso, eu preciso entrar no estado de vulnerabilidade, porque, lembrando, a consciência inclui tudo, inclusive as críticas, inclusive as decepções, inclusive aquelas pessoas que vão olhar torto para a gente, ou que vão ser mais agressivas, inclusive aquelas que vão discordar, inclusive a gente mesmo que vai acordar num dia eca, sabe? Mas que a gente, quando a gente já está nesse caminho, a gente vai muito mais rápido ou reconhecer isso e olhar, eu não escolho, né? Eu escolho diferente aqui. Então, pera lá, o que é mesmo que eu tenho aqui de saber para poder sair dessa piscininha de cocô que eu entrei de novo? E aí eu já posso sair disso de novo. Então, é isso. Essa sou eu, gente. É claro, nesse sentido que eu estou falando para vocês mesmo, da total vulnerabilidade, inclusive, de também me perceber, uau, meu, mas eu estou nesse caminho da consciência, né? Mas interessante hoje eu estar me sentindo desse jeito. Interessante eu estar julgando aquela pessoa, aquela situação. Puxa vida. Tá, respiro fundo. Interessante eu estar com medo de tal coisa. Interessante eu estar na dúvida se aquilo vai ser contribuição para minha vida. Interessante. E aí, o que eu faço? Depois de algumas vezes também reagir um pouco a isso, que eu estou no caminho, então algumas vezes eu também vou reagir a isso, né? Mas eu respiro fundo. E aí eu reconheço isso tudo. E aí eu converso com esse estado aí que me chega muitas vezes. E olho para isso e falo, ok, qual consciência que eu posso ter aqui? O que você está querendo me comunicar? Tristeza que me chegou, medo, dúvida, ou raiva, ou julgamento. E, inclusive, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu devolvo, seja para a terra, devolvo para o outro. E se eu percebo que ainda assim é meu, ok. O que é isso? Qual consciência eu preciso ter aqui? O que eu posso fazer com isso? O que já está disponível para mim agora, que eu já posso acessar, reconhecer, perceber, saber e escolher para já ser diferente daqui a um segundo, ok? Então, e isso, gente, é um exercício. É um exercício. Com raras exceções, a gente não vai ter ninguém, seja em Axis, seja não Axis, seja facilitador certificado ou não. E aí eu vou me atrever a falar isso aqui, né? Raramente a gente vai encontrar alguém que já esteja, não é nem pronto, né? Me veio o termo pronto. Então, pronto, que já esteja totalmente na consciência, sem julgamento, sem ponto de vista. Olha, eu conheço algumas pessoas que eu suspeito que elas já estão nesse patamar, tá? De verdade. Alguns facilitadores de Axis, eu suspeito que já estão nesse patamar, se não estão tão bem próximos, né? Mas assim, vamos falar a real? Na verdade, vamos reconhecer isso também. E nesse sentido, gente, não é nem para diminuir, nem para invalidar ninguém que eu estou falando isso, é só para a gente se reconhecer também como nesse caminho, de que é um exercício para todo mundo. Tem vários facilitadores de Axis certificados, né, que são os CEFs, que fazem lives
lives que estão disponíveis no YouTube, que já estão falando disso. Por isso que eu estou me atrevendo a falar isso. Que, meu, não, ó, eu já sou um facilitador certificado, mas isso não significa que eu também não tenho os meus momentos de cocôzinho. Procurem, tá? Então, estamos todos caminhando e escolhendo e sendo. E a cada vez que eu acesso isso, eu estou indo no exercício disso e facilitando mais para mim mesma. E criando mais para mim mesma. E, portanto, se eu crio para mim, eu crio para o outro e eu crio para o mundo, né? Débora disse que a permissão é incrível. Sim! E aí, quando a gente entra na permissão, a gente está pondo em prática, quem é de Axis sabe, aquela ferramenta do interessante ponto de vista. E para quem não é de Axis, o que é isso? É uma ferramenta para a gente entrar no não julgamento. Porque se a gente entra na permissão de que eu seja eu, não olhando para o meu erro, mas para quem eu sou, na minha potência e na minha contribuição, mesmo naquilo que eu poderia pôr um ponto de vista de erro, se eu não coloco, eu vou ser a permissão de que eu seja eu e de que o outro seja o outro. Mesmo em coisas que não tenham nada a ver comigo e não funcionam para mim, mas eu vou ser a permissão que ele seja ele. E aí tudo passa a ser só um interessante ponto de vista. Gente, tem uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus clientes. Deixa eu ver se eu acho alguma. Ah, achei. Que é o seguinte. Se eu pego isso aqui e mostro para vocês, né? E me coloco assim, e aí eu não vou tampar o meu rosto, mas se eu me coloco assim, o que é que vocês veem daí? E o que é que eu vejo daqui, né? Você pode me dizer, como eu já sei o que tem aí, né? Você pode me dizer, ah, Simone, tem aí um desenho, uma pintura, né? De duas crianças, né? Com guarda-chuva, vestidas assim, assim, assado. Aí eu falo, você tá louca? Não, só tem uma tampa azul com nada desenhado e nem nada escrito. Você tá vendo isso da onde? Imagina, você tá errada. E se a gente trocar de lugar? E agora? Uau! Quem é que tá louco aqui? Ninguém tá louco. São só perspectivas diferentes. Você tá vendo daí. Eu tô vendo daqui. E quem tá vendo daqui? Ah, e daqui tem alguém vendo também? E daqui? E daqui? Quem tá certo? Quem tá errado? Né? Tem gente, se a gente for fazer um desenho disso, tem os pontos de vista, eles nos levam a fixar o ponto de perspectiva. Se é um ponto, fixou já, né? E aí, se a gente for fazer um desenho, quantos pontos a gente pode ter em torno de algo? Cima, abaixo, do lado do outro, frente, trás, a tantos graus, né? Então, quer dizer, quem está atrás de mim e que está vendo, está de costas para mim, está vendo o mundo para o outro lado e eu vendo daqui, a gente vê coisas diferentes. Ele está errado? Eu estou errado? Não existe certo ou errado. São só pontos de vista. Então, interessante o seu ponto de vista. Interessante o ponto de vista de quem está olhando daqui. Interessante o ponto de vista de quem está olhando daqui. Interessante o meu ponto de vista, que tenho este ponto de vista. Interessante o seu ponto de vista, que tem esse ponto de vista. Veja, não fica tão mais leve, gente? Eu já percebo até energia assim. Nossa, é tão mais leve, gente. Por que a gente não faz isso na nossa prática do dia, né? Pode ser tão mais fácil, né? Baixar as barreiras, baixar os julgamentos cada vez mais. Mas sabe qual é o grande lance? A gente já pode fazer isso. Quanto mais a gente faz, mais a gente está disponibilizando isso para as outras pessoas também. E olha que maravilha que a gente já é. E cada vez que eu faço, eu estou subindo, vamos pensar assim, numa escalada rumo à expansão da consciência. Cada vez que eu uso
essas ferramentas, né? Eu tô, ou seja, cada vez que eu busco a consciência, nessa perspectiva toda que a gente está falando aqui, eu tô ascendendo rumo à própria consciência, porque cada vez que eu busco e vou fazendo escolhas rumo a essa consciência, eu estou abrindo um campo de possibilidades para mim. Então, se eu abro o campo de possibilidades, eu aumento um degrau. Eu lembrei agora, né, da Érida falando essa semana comigo sobre aqueles jogos de... eu não vou lembrar agora, Érida, o nome daquele jogo que você trouxe pra gente pensar outras coisas, né? Mas que eu lembrei agora. Sabe aquele jogo que a gente vai pulando casas? Pois é, gente. A gente vai descobrindo mais casas para pular. Então a gente vai subindo uma escadinha e vai tirando nuvens de cada degrau. Uau, tem mais um degrau aqui para eu subir. É o jogo de casa, né? Tem mais um degrau aqui para eu subir. Olha, tem outro. E eu vou subindo, subindo. E sabe uma coisa que o Den falou nessa classe que teve agora do Benhu, que eu tive a honra, o prazer, gente, de participar e tá lá, né, presencialmente com a energia dele. E ele trouxe muitas coisas bacanas e essa não me sai, assim, né? Que é, se você tá no caminho da consciência, você nunca volta. E aí a gente pode brincar com isso, você nunca vai voltar a uma casa. Você pode ficar ali, onde você já tá, mas você não vai voltar para trás. E aí já não é mais aquele mesmo jogo, né? Porque você já está escolhendo jogar diferente. E aí eu pondo as minhas palavras aqui também, mas ele quis dizer isso. A gente só vai subir a expansão. A gente não vai voltar. A gente não vai regredir na expansão. Porque às vezes, quem já caminha há mais tempo aí buscando essas ferramentas, me disse, vocês às vezes não acham, puxa, eu tô tanto, né, buscando isso, e às vezes parece que eu tô no zero, né? É porque quanto mais a gente acessa, mais vai ficando grandioso e infinito esse campo. Então eu vou achando que eu não tô fazendo nada, ou que eu não sei nada, ou que eu não acessei nada, mas na verdade é só porque eu abri mais um campo de possibilidades. Então, eu não tô voltando para trás. E aí, a cada vez que eu faço essas escolhas, que é o que eu tava falando, eu só tô criando mais, gente, criando mais, criando mais. E se eu faço isso, eu tô no exercício desse músculo aí, né? Ai, vamos lá, deixa eu ver o que. A Débora. Que reflexão incrível essa possibilidade de estar nesse espaço, ainda que virtual, um espaço de contribuição. Sim, gente, eu escolho isso também. Veja, tem a maioria das pessoas que se inscreveu para esse workshop, mesmo que não estejam aqui agora, eu não estou nem conseguindo visualizar quantas pessoas estão aqui. 6, eu acho. Eu tenho mais ou menos, enfim, mais de 40 pessoas inscritas para esse workshop. Não vamos criar pontos de vista sobre isso, né? Mas estou querendo dizer o seguinte. A maioria não é de São Paulo, da onde eu sou. Se eu fosse fazer um curso presencial que fosse fácil para mim, eu iria fazer em São Paulo, certo? E aí, se a gente fosse pensar nessas pessoas que se inscreveram aqui, duas coisas. Primeiro, muitos de vocês não estariam aqui comigo agora, né? Segundo, essas pessoas que não estão aqui vão receber essa gravação e vão poder escolher assistir ou não, né? Mas aquelas que assistirem já vão estar também num outro espaço, acessando essa energia que a gente está trazendo aqui agora. Olha como isso já é, gente, esse campo de possibilidades. Tá vendo como a gente já é? Vocês agora estão sendo aqui junto comigo esse campo de possibilidades. Isso é incrível mesmo. A Elida falou que as ferramentas de Axis me abriram para a consciência de perceber que tem um ponto ali no academicismo, aonde o terapeuta supostamente, academicamente, detém o saber sobre o outro e o sujeito se coloca ali, como que aguardando a salivação desse saber do outro ali no setting salvação pelo saber do outro. Uau, né? E depois ela falou, de alguma forma eu tenho me voltado para perceber o quanto ali naquele espaço a gente está na polaridade. Ai, peraí.
Peraí que eu embolei aqui. De alguma forma eu tenho me voltado para perceber o quanto ali naquele espaço a gente está na polaridade o tempo todo, no certo e errado o tempo todo, invalidando ou validando o atendimento psicológico o tempo todo. E exatamente nesse aspecto é que as ferramentas de Axis vêm limpar tudo isso. O que mais é possível? E é a musculatura da consciência que a gente busca trabalhar o tempo todo. Você tá na casa 8 agora, Érida? Pois é, nem sei mais que casa que eu tô, né? Não importa, né? A gente já não tá mais na casinha de antes, gente. Não tá mais. A gente já não tá mais na mesma casa. Não, Simone, eram 8 pessoas participantes agora no Zoom. Não entendi. 8, são os 8 participantes agora no Zoom. Você 8? falou, se eu estivesse 8 em São Paulo. participantes. Né? Então não apareceu aqui para mim. É porque eu tô 2 vezes também aqui, talvez seja Aqui. isso. Mas enfim, né? A gente já não tá na mesma casa que a gente tava um segundo antes de entrar aqui, né? E aí, por quê? Porque a gente já tá aqui trazendo mais expansão. Eu não tô na mesma casa já, mais. Porque poder, inclusive assim, esse é a grande mágica, assim, também, para mim, né? Com essas ferramentas de Axis. Eu estou contribuindo, por exemplo, nos meus atendimentos com ou cursos ou workshops, né? Com o outro, mas aquilo também reverbera em mim, né? Isso também, de novo, não é só em Axis. Na psicologia isso já acontece, por exemplo, né? E acho que eu vou arriscar aqui a dizer que na maioria das profissões, né? A gente está oferecendo para o outro, mas quanto aquilo reverbera na gente também, né? Principalmente quando a gente está presente. Principalmente, tá me vindo aqui, por exemplo, quando a gente vende alguma coisa que funciona para a gente não vende com mais argumentação, com mais validação, com mais certeza do que a gente está falando, e a gente acaba vendendo mais. É a mesma coisa, quando a gente está presente em algo que a gente escolhe para a gente é aquilo. Então a gente se torna as próprias ferramentas de Axis, né? Que esse é o exercício do músculo, né? Então, só o fato de eu estar aqui com vocês agora e poder falar disso tudo e ler vocês falando disso tudo e estar nessa energia com vocês, isso também já me proporciona fazer diferente, escolher diferente, né? Por isso que eu gostaria de saber se tá, o que está reverberando aí, né? De tudo isso que eu estou trazendo. A gente já está aqui com acho que 1h30, né? De encontro, que para mim está sendo ótimo. Mas o que mais é possível da gente poder trazer? Alguma questão que vocês tenham? Alguma dúvida ou algum comentário? Se alguém quiser abrir o áudio, pode abrir. O que mais que vocês gostariam de trazer? Acho que tinha alguma coisa que alguém comentou aqui que eu tinha dito que talvez a gente... das divulgações, né? O que mais, gente? E como é que tá? Como é que vocês estão recebendo tudo isso? Como é que tá? Se tá... faz sentido? Não faz? Né? O que mais que a gente pode abrir aqui de espaço agora, já, né? Pra gente acessar. Vamos dizendo aí. Que das coisas que eu tinha programado para trazer, é mais ou menos isso, né? Acho que eu travei para vocês, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que agora eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Tá. Então, é mais ou menos isso, né, que eu tinha percebido de trazer para vocês. E a ideia, gente, é que esse seja só o primeiro de vários encontros online, presenciais, o que mais é possível, né? Como seria também eu ir até vocês, né? Por que não? E como seria também vocês virem até São Paulo em algum momento, seja para alguma oportunidade de a gente também poder tomar um suco e conversar sobre tudo isso, ou seria a gente poder fazer mais encontros online, né?
Então, assim, eu vou abrir, a partir de agora, alguns outros workshops também, né? Com temas talvez um pouco mais específicos ou não. Vamos ver aí o que se requer, né? E também essas possibilidades de grupos de facilitações, né? Que a gente chamaria lá na psicologia de supervisão, grupos de facilitações de consciência, pela consciência, que sejam encontros para a gente poder discutir também a prática de vocês. Então, eu também vou abrir essa possibilidade. Estou abrindo já, né? Essa possibilidade, que pode ser também individual, online, presencial, para quem é de São Paulo, para quem estiver passando por aqui, né? E outros workshops que eu possa trazer mais sobre essa temática, né? Eu vou falar muito da psicologia, mas sempre também, porque eu sou psicóloga, né? Mas sempre nesse sentido, assim, como mais a gente pode ser contribuição com as guias nessa escalada da consciência. Então, se vocês quiserem, Olá. agora ou mesmo depois, trazer, já abro para você, de trazer sugestões de tema, vocês podem trazer, tá? Quem está querendo falar é a Débora, né? Oi, Somos Simone. todos ouvidos. Na verdade, só para agradecer esse encontro, achei incrível. É muito bom poder ouvir ferramentas de um outro ponto de vista. Eu acho que essa troca, essa contribuição é muito legal. Muito, muito mesmo. Sem querer criar ponto de vista, é um espaço incrível, viu? É um espaço incrível. E vamos voltar, assim, a nos ver, a conversar o que mais é possível. Numa relação de troca mesmo, de contribuição. Eu gostei quando você falou como é que seria vir para cá, como seria ir para São Paulo. Eu acho que dá para pensar em encontros presenciais com muita contribuição. Bacana. Você é da onde, Débora? É daqui do estado de São Paulo mesmo, é Pindamonhangaba, é Vale do Paraíba. Tá perto. Tá, você tinha falado ali, eu me esqueci. Eu não sei se você conhece essa região, uma região que fica, agora é metropolitana, né? Região metropolitana também. E fica aqui perto de Campos do Jordão, perto do litoral norte, Ubatuba, são referências bastante conhecidas, né? Bacana. Então é isso, vamos voltar. Só quis abrir o áudio para te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço muito também. E realmente o que mais é possível, né? Por que não levar aí para sua região também, né? Sim. Ou que seja online também, né? Como seria a gente levar tudo isso para o mundo? E eu me percebo nesse espaço, gente, sabe? Isso, se a gente pode aqui dar um exemplo dessa expansão, eu estou sentindo isso agora, sabe? De falar assim da energia acontecendo. A cada vez que eu faço uma classe, ou que eu faço um workshop, eu sinto isso, assim, de verdade, sabe? Então é muito bom esse feedback, porque embora a gente queira, né, tirar todos os pontos de vista e tudo mais, ao mesmo tempo isso vai reverberando para a gente poder perceber também os caminhos, né, para a gente poder trilhar. Então, eu sou muito grata, né, e eu reconheço que é muito gostoso ter esse feedback, né, e que seja para criar mais, né, e que se a gente for criar pontos de vista ainda, porque a gente ainda cria, que sejam pontos de vista para a gente criar mais, né, mas não que sejam limitantes, né? Que não sejam pontos de vista limitantes e nem de julgamento. Então, se ninguém tiver mais nada para perguntar, para comentar ou para discordar, acho que a gente pode ir finalizando por hoje, por agora, né? Mais alguém quer abrir o microfone, quer falar mais alguma coisa? Eu sou gratidão agora, gente. De verdade, assim, muito, muito grata, sabe? Por esse espaço. E aí, eu acho que alguém tá querendo abrir o microfone? E aí, eu acho que para fazer valer tudo isso que eu disse aqui, eu preciso ser grata a mim, sabe? Ao espaço que eu estou criando para mim, inclusive dessa vulnerabilidade, gente, né? De poder trazer um tema que
pode ser que não seja tão bacana assim para qualquer pessoa, ou só o simples fato de pôr a minha carinha aqui na internet, ou os vídeos que eu tenho, né? Inclusive, antes de eu me esquecer, de fazer a minha propaganda também, né? Tem os meus canais que vocês podem me acessar, tá? Eu posso depois passar pelo WhatsApp para vocês ou por e-mail, tá bom? Pelos contatos que vocês deixaram na inscrição, os canais aí, por onde vocês podem me acessar, tá? Mas assim, como eu estava dizendo, né? Eu preciso ser grata a esse espaço que eu tô abrindo para mim, né? E isso, uau, é muito uau, gente. Acho que é um termo que, né, já abre para poder perceber isso. E muito grata a cada um de vocês que também se abriu para estar aqui, né? Muito grata a Érida, que foi super contribuição nessa criação. E o que mais é possível para a gente, né, pessoal? Então, é isso. Muito obrigada. Acho que a gente pode ir se despedindo aqui. Eu que agradeço, Simone. Eu que agradeço a grande contribuição que está sendo num momento assim, de tanta polaridade, né, de tanto isso é certo e isso é errado, de tanta crítica, de tanto julgamento, né, que um monte de vezes a gente se coloca também, né? É a história de voltar a casa. Epa, tinha um julgamento aqui que eu não percebi, né? Tantos pontos de vista que a gente encontra dessa realidade muitas vezes e carrega um peso nas costas enquanto um terapeuta profissional de ser o salvador do outro, enquanto muitas vezes o outro não está fazendo essa escolha, né, em algum momento. Enfim, tem infinitas possibilidades da gente trazer isso num outro momento, num workshop que você já vem, né, fazendo perguntas aí e ele vai se montando desde uma conversa que a gente só teve lá no grupo da Patrícia, que isso também fez muita contribuição para mim. E te agradeço muito por estar aqui. Beijo, querida. Beijo todo mundo. Obrigada também, seu feedback. Então, gente, é isso. Então, muito obrigada. Bom domingo aí para todo mundo. E que a gente se encontre mais e mais vezes. E o que mais é possível, né? Eu também agradeço as novas possibilidades que a gente vai criar. Tá bom? A gente já está criando. Então, eu vou encerrar aqui e a gravação vai ficar disponível para vocês. Um beijo grande. Até.